Então, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Nós estamos aqui usando desses domingos de forma um pouco flexível, vamos assim dizer. Nós não estamos ensinando através de nenhum livro, por enquanto, né? Mas nós estamos aproveitando esse tempo para poder ministrar ao coração da igreja. E começar com esse tema é um tema de extrema importância para a gente. Tá? Então, conectar com Deus, conectar com as pessoas e conectar as pessoas com Jesus. Uma das coisas que a gente vem trabalhando nos últimos anos, e é uma coisa incrível de ter que, de tempo em tempo, ser lembrado, né? Gente, é que a igreja, ela subscreve, né? Nós temos uma confissão de fé e nós temos coisas que são importantes para nós, como valores, princípios, influência. E, de uma forma básica, se a gente fosse explicar e tentar explicar o nosso desejo, que tipo de comunidade nós queremos ser, estamos nos tornando, seria isso aqui. Nós somos um movimento de seguidores de Jesus, comprometidos em nos conectar com Ele, com as pessoas, e levar outros a se conectarem com Jesus. Isso é como se fosse uma forma de poder descrever com palavras que fazem sentido dentro do linguajar que nós temos usado nesses últimos anos. E aí, não sei você, já perguntar para você, qual é a visão da Calvary? Primeiro, quando você fala o nome Calvary, o pessoal já pensa um monte de coisa. Se é mormon, se é testemunho de Jeová, americano, se é alguma seita, da onde que veio, se é uma igreja de americano. Então, quando você fala Calvary, aí até você fica meio inseguro. Você está firmão, até alguém perguntar. E aí, quando alguém pergunta, aí você fica meio inseguro. Você fica assim, a gente é uma igreja lá, né, ensina a Bíblia, e tem uns pessoal legal e diferente. Então, de forma mais resumida, assim, nós somos um movimento de seguidores de Jesus. E nós temos esses três, nós estamos apresentando para você que é novo aqui, os 3 Cs da Calvary, tá? Que é essa questão do conectar com Deus, conectar com as pessoas e conectar as pessoas a Jesus. Então, quando alguém perguntar para você qual é a visão da Calvary, ou se você se perguntar entre si, talvez, e não saber, para nós, como Calvary Curitiba, talvez a gente não olhe da mesma forma que essas pessoas que estão perguntando. Porque às vezes ela vai falar assim, cara, qual a visão da Calvary? Está esperando que vai ser uma visão de oração, uma visão de dominar a cidade, uma visão de ser dono das coisas aqui e mandar na cidade e tornar a cidade evangélica. Não, para nós, visão é para onde nós estamos indo, para onde Deus está nos levando. Então, quando alguém perguntar para você qual a visão, você pergunta assim, cara, você está perguntando qual é a nossa missão? Ou para onde nós estamos indo como igreja? Para onde nós estamos indo como igreja é para esse lugar. De sermos uma comunidade cativante. E mais uma vez, conectando pessoas com Deus, umas com as outras e com o propósito de viver em missão no mundo. Apoiando e plantando novas igrejas. Gente, é para esse lugar que Deus está nos levando como Calvary Curitiba. E aí, isso pode despertar um monte de coisa em você. Como é que essas coisas acontecem? Qual o seu papel diante disso? Como você pode ser inserido ou inserida diante dessa realidade, dessa visão que nós chamamos além do horizonte? Uma visão que se estende além, talvez de 3, 5, 10 anos, nós estamos falando. E eu gostaria de explicar, antes de nós lermos um texto muito conhecido de Atos, alguns de nós podemos até citar de cabeça, Atos 2:42. Eu gostaria de dizer para você
que nesses últimos anos, nós, como liderança da Calvary Curitiba, o presbitério, os líderes de ministério, nós temos trabalhado de forma muito meticulosa em cada termo que nós estamos usando. Então, assim, não é por acaso, tá, gente? Não é uma questão de hype, ou de aparência, ou de coisa do tipo. Não, nós temos escolhido de forma muito preciosa para a nossa comunidade. Então, talvez você ouviu no passado a gente repetindo muitas vezes a realidade do termo comunidade. E talvez você, cara, não aguento mais ouvir esse termo comunidade, tipo, esse negócio de comunidade, e depois é comunidade cativante. E a gente tinha uma intenção por trás. Então nós tivemos o nosso retiro, alguns anos atrás, chamado Comunidade Cativante, baseado em Atos 2:42. Fala que o povo vivia, né, em comunhão, no partir do pão, nas orações, nos ensinos dos apóstolos. E aí, então, essa realidade de sermos uma comunidade cativante, não é cativante na questão de algo no hype de coisas, de mostrar ser algo que nós talvez nem somos. Nós somos um povo meio devagar, meio na moral. A gente não toma monstro que nem o pessoal da Calvary Lima. As músicas que é rápida aqui está na versão devagar já, comparado com o pessoal da Calvary Lima. Mas é assim que a gente é. Talvez dá para dar uma aceleradinha em algumas coisas. Mas o cativante é uma igreja centrada no Evangelho de Jesus Cristo. O cativante é uma igreja que vive a realidade de Jesus como centro. E isso torna algo atrativo. Algo que as pessoas olham e falam assim, cara, isso é um estilo de vida diferente. Essa é uma realidade de um culto diferente. Essa é um linguajar que mexe comigo porque parece, me lembra de algo precioso. Algo genuíno, algo verdadeiro. Então, nós começamos a trabalhar com isso, gente, no segundo ano que eu estava aqui. A gente começou com 3 pessoas, eu e mais 2, quando eu e o Match HB fomos para Floripa, no Comunidades Catalisadoras. E depois nós aumentamos esse grupo, depois nós estendemos ainda mais, depois nós estendemos, por último, para os líderes de ministério. Então, não são meramente adjetivos ou verbos que nós escolhemos porque eles parecem muito legal, cativante ou incrível, coisa. Não. É uma realidade que nós entendemos que Deus tem nos chamado a sermos essa realidade. Então, logo na frente a gente vai ver a nossa declaração de missão, que eu espero que já muitos de vocês possam já, se não já falar de cabeça, mas que se empenhem a falar de cabeça, porque vai ajudar você quando as pessoas perguntarem. Eu vou só passar aqui, eu vou voltar. Então, a nossa declaração de missão é essa. Nós existimos para conectar o desconectado a uma vida centrada em Cristo. E eu vou elaborar essa questão mais do que quer dizer essa vida centrada em Cristo. Mas, gente, eu quero voltar e dizer para você que nós temos trabalhado duro para que essas coisas não sejam somente palavras. Eu ouço por aí o pessoal falando assim, a coisa mais fácil do mundo é esse negócio de falar que é igreja bíblica, relevante e missional. É só fazer isso, você pega num papel, você vai lá num dia e você escreve e você fala que a partir de agora a sua igreja é bíblica, missional, relevante e seja o que for. Fazer isso realmente é muito fácil. Agora, encarnar isso na comunidade, ver isso na vida das pessoas, ver isso se tornando cultura, é outra coisa. Então, gente, nós estamos indo, é radical pensar, dia 1º de julho faz 5 anos que eu e minha família mudamos para cá. E se para você parece pouco tempo, mano, para nós parece uma eternidade, tá? E assim, a gente está muito feliz aqui, mas 5 anos é muito tempo para a gente. Muito tempo mesmo. Nós ficamos 5 anos na Noruega. 5 anos na Noruega é equivalente a 25. Cara, é outro negócio lá. Agora, Curitiba não. Curitiba é gostoso. Cadê a Lilian? Não está aí, né? Lá na Noruega é gostoso também, mas é diferente. Requer
uma coisa mais divina, assim, para te fazer permanecer e entender o seu chamado, coisa do tipo. Então, gente, nós estamos trabalhando de forma intencional para nos tornarmos essa comunidade. E com essa declaração de missão, a gente está entendendo que é o nosso chamado como igreja proclamar o Evangelho. Eu sei que isso é muito óbvio e muito lógico, mas nós temos aprendido na vida real que nem tudo que é muito óbvio, é muito lógico, é tão óbvio e tão lógico assim, e precisa ser dito, precisa ser falado, porque não vem de forma natural, ou não é uma coisa tão simples para a gente. Então, como nós estamos fazendo isso, então? E aí eu gostaria de ler, não precisa colocar não, tá, Cláudio? Eu só vou ler aqui, você pode ler comigo ou você pode ouvir. Em Atos 2, se você pegar o capítulo inteiro, você vai ver a divisão de 2 dos Cs. Você vai ver a primeira parte, até a primeira divisão, você vai ver que existe uma realidade de algo que acontece, que o pessoal então acha que o pessoal está bêbado, e aí Pedro fala, não, Pedro se levanta, então ele prega para uma multidão, ele proclama o evangelho, então uma multidão se converte. Então a gente coloca isso como pessoas, então elas conectam com Deus e com Cristo. E aí logo depois a gente vê essa segunda realidade dessa vida em comunhão, tá? Essa vida em comunhão, do partir do pão, do ter tudo em comum e coisa do tipo. Então, está no nosso segundo ser, que é conectar com as pessoas, de ter essa vida em comunidade. Aí você pula um capítulo, você vai para o capítulo 4, você vê essa realidade de espalhar o evangelho. Você vê essa realidade dos apóstolos, Pedro, estarem dispostos a perder a sua vida pela realidade da palavra discípulo ou testemunha. Ele falou assim, não, ninguém vai calar a gente vai proclamar esse evangelho. Então, só para um lembrete, para nós que estamos nos achegando aqui, eu gostaria de ler Atos 2:42, que muitos de nós já conhecemos, mas é um lembrete para nós, que diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, quando nós olhamos como Calvary, para aqueles que já participaram no Connect, a nossa membresia, você é lembrado que a gente tem como modelo para nós o livro de Atos. A igreja de Atos é um modelo para nós. Não é um modelo o qual nós temos uma nostalgia de sentirmos saudade de algo que nós nunca vivemos, tá? Mas é um desejo de ver uma igreja dinâmica, de ver uma igreja viva, de ver uma igreja andando no poder do Espírito Santo, ver uma igreja ativa na comunhão, ver uma igreja ativa na proclamação do Evangelho e vendo o Evangelho se espalhar ao redor do mundo. Então, essa realidade da igreja de Atos, a igreja primitiva, é o que nós temos como modelo para a gente, e que nós desejamos de forma grandiosa, é o desejo do nosso coração. Então, quando nós pensamos em conectar as pessoas com Deus, ou desconectados a uma vida centrada em Cristo, nós começamos por aqui. Né? Como eu já falei, nessa primeira parte de Atos 2, a gente vê Pedro, né, pregando de forma radical, de forma ousada. Então a gente vê que para estar desconectado, gente, existe uma realidade o qual nós não podemos negar. Existe algo que separa, me separa e te separa do Senhor. E o nome disso é pecado.
E nós não podemos falar sobre estar desconectado sem falar desse termo pecado. Existem vários termos que nós podemos usar para descrever o pecado. Tá? De forma teológica, né? É como se houvesse um alvo e nós errássemos esse alvo. Essa é a forma mais simples. Então, existe um padrão de vida, existe um objetivo e alvo de vida, nós erramos esse alvo, então isso nos torna pessoas que falham e que erram. E isso acontece depois da queda lá no Éden. Mas existe uma coisa mais adiante aí. Quando nós olhamos para o pecado, nós precisamos olhar para uma forma tridimensional, vamos assim dizer, 3 dimensões. Primeiro é o pecado praticado por nós. Todos nós aqui nessa sala, e lá embaixo também, os pequeninos lá de baixo também estão nessa classe. Nós praticamos, nós pecamos. Então existe o pecado por nós. Existe o pecado cometido pelos outros. O pecado cometido por nós, e essa é uma das coisas que eu tenho repetido, gente, e parece que não é o suficiente, é que o pecado, ele é gostoso. Ele é bem gostoso. Se ele fosse ruim, a gente ia refutar com mais facilidade. O pecado, ele é amargo, ele é dolorido, ele nos faz adoecer, ele faz as pessoas ao nosso redor também. Então, gente, o meu pecado, o pecado cometido por mim, ele tem essa coisa de que se fosse ruim no seu gosto, eu iria pensar mais do que 2 vezes. Então ele tem essa coisa. É por isso que nós lidamos com prazer, é por isso que nós lidamos com todo tipo de prazer, seja no sexo, seja na comida, seja no esporte, seja o que for. E nós precisamos entender que isso nos faz mal. Só que vai além. Tem o pecado praticado pelos outros que nos machucam. Quantos de nós já fomos ofendidos por palavras, por ações e por tantas outras coisas que mexeram com os nossos corações, que nos faz viver uma vida, muitas vezes, de insegurança, de falta de perdão, de falta de cura. E existe o terceiro ponto, que é o pecado ao nosso redor, que não é nem praticado por mim e por você, mas é por todos ao redor. E por isso que nós lidamos com o crime, é por isso que nós lidamos com o tráfico de pessoas, é por isso que nós lidamos com a realidade da criminalidade rampante, mais do que nunca, talvez. Então, quando nós falamos de alguém estar desconectado, essa pessoa está nesse lugar, dessas 3 dimensões, agarrada de alguma forma. Então, gente, quando nós colocamos isso como uma declaração de missão para nós, é algo que deve mexer com os nossos corações. De pensar que pessoas hoje estão indo para o inferno. E é tão louco pensar que falar a palavra inferno dentro de uma igreja evangélica é uma coisa que gera uma estranheza. Porque até tem um monte de evangélico que nem está crendo mais no inferno. Mas é real, é bíblico. E seja como for, se o fogo é de verdade ou se não é, se vai ter foguinho, se não vai ter fogo, o que fala de um lugar de tristeza e de tormento longe de Deus. Então, como igreja, isso deve partir o nosso coração. Isso deve fazer com que a gente, de tempo em tempo, talvez chore. E pessoas na nossa comunidade, nós temos essa realidade de quanto o pecado já fez mal. E isso nos faz pensar de quando nós desejamos que pessoas não enfrentem, não precisem passar pelas coisas que talvez muitos de nós já passamos. O que depender de nós, não é verdade? O que nós podemos ensinar, não só os nossos filhos, mas as pessoas ao nosso redor.
que o pecado faz mal, que o pecado adoece, que o pecado mata. Então, essa realidade é algo de extrema importância para a gente mais do que nunca. Então nós devemos cuidar com o pecado. Não tenha o pecado como um bicho de estimação, gente. Porque um dia ele vai te pegar, mano. E ele vai virar o monstrão. E é verdade. A segunda coisa que nós olhamos foi o que foi lido agora há pouco, de conectar as pessoas com pessoas, né? Conectando com pessoas. É uma coisa incrível. Também por esse tripé dos 3 Cs da Calvary, gente. É que é normal numa igreja as pessoas que vêm por não conhecer a Cristo, não crer em Cristo, então elas vêm, se achegam, então elas, de alguma forma, seja através da proclamação do Evangelho, seja por uma coisa divina, um reconhecimento divino, de entender que é pecador e que precisa de um Salvador, mas isso deve se estender, porque não dá para viver uma vida cristã solo, não dá para viver uma vida cristã longe dos irmãos e das irmãs, não dá. Não existe essa realidade. Mesmo que a gente possa dizer que a igreja não é um lugar de 4 paredes, na verdade, esse argumento torna essa realidade de pessoas, a necessidade de pessoas ainda mais. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, é pessoas, isso quer dizer que a gente precisa desse corpo muito mais do que as 4 paredes. Então, como a gente viu aqui, fala que eles estavam na comunhão, no partir do pão, nas orações, vivendo debaixo do ensino, da doutrina dos apóstolos. Gente, existe uma coisa terrível, que é você estar no meio de uma multidão e você se sentir sozinho. Existe uma coisa terrível, que é essa coisa de nos sentirmos só. E existe um lugar e tempo para que a gente possa estar só. E quem me conhece sabe, eu amo solitude. Solitude para mim é uma coisa preciosa. Eu passei a semana fora agora, né? Estava junto com quase 20 pastores, conversando num lugar incrível, que eu não vou entrar em detalhes, na Praia do Rosa. E aí é muito mais fácil pensar no futuro, na plantação de igreja. E ajuda, né? E eu volto para casa, e minha filha está eufórica, a menor. E aí ela fala 25 horas por dia. E eu estava tipo assim, mano, você consegue só ficar só, tipo assim, come uns biscoitos aqui, cara, fica de boa. Só na moralzinha, assim, toma um leitinho assim, toma na moralzinha. A Lília, pô, mano, ela quer falar contigo. Eu falo, tá bom, fala. Falou, filha, falou. Mas eu tenho mais coisa para falar. Então é esse tipo de solitude que eu almejo na velhice. De ver meus filhos crescendo, de ver eles por aí, servindo o Senhor, ter mais tempo com os livros, ter mais tempo com a natureza. Enquanto isso, a gente se divide. Mas a solidão é uma coisa diferente, gente. A solidão é uma coisa terrível. E para você que já sofreu ou sofre de insônia, a diferença é que agora é que você tem um computador e um celular, gente. A maioria de vocês. Antigamente, você sofria a noite toda e as horas não passavam e você ficava lá. Agora, estão falando que é uma falsa comunhão, é um falso sentido de que você está com outras pessoas. Você não está. Você está sozinho. E existe algo poderoso na comunidade, que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos nos liberta desse mal, gente. De quando o inimigo vier contra nós e quando nós perdermos o sono, ou quando nós nos sentimos menos amados, ou talvez não amados. De ter alguém na nossa comunidade ou no nosso grupo de conexão que nos ama e se importa conosco. Existe algo poderoso de receber uma mensagem, uma oração desse povo diante desse cenário. Eu sempre cito a Madre Teresa, ela trabalhou com um dos povos mais rejeitados, numa comunidade, né, de leprosos.
E alguém perguntou para ela o que era a coisa mais terrível que ela tinha visto na vida. Gente, eu já fui num lugar de leprosos, gente. Não dá para descrever, cara. Não dá. É uma coisa terrível. E alguém vai para ela e quem sabe, conhece um pouquinho de Madre Teresa, sabe que ela era uma mulher de poucas palavras. No geral. E eu tinha a oportunidade de conhecer alguém que viveu com ela por um tempo. E perguntaram para ela, tipo assim, qual era a coisa mais terrível que ela tinha visto? E ela falou assim, a solidão. A coisa mais terrível dessa era é a solidão. Uma pessoa sozinha e rejeitada e não tendo para onde correr é a coisa mais terrível. Esse meu povo aqui, ele tem a gente. Ele tem a gente está lá. A gente está lá por eles. E ela gastou a vida dela por aquele povo. E se tem um povo que talvez mais sentiu amado naquele lugar, era alguém que tinha alguém como Madre Teresa olhando para eles todos os dias. Então, gente, a gente não deve... Quando nós estamos ensinando isso, gente, nós estamos ensinando para a igreja que uma vida centrada em Cristo envolve essa realidade. E é por isso que nós temos o grupo de conexão. É por isso que para a gente é importante o grupo de conexão, gente. Porque a gente não é católico. A gente tem catolicidade. E a gente tem muita coisa que a gente aprecia de catolicidade. E se você está um pouquinho de tempo aqui na Calvary, sabe que quando eu falo de catolicidade, eu estou falando do Advento, estou falando da Quaresma, estou falando da Páscoa. Nós seguimos isso como calendário cristão. Mas o que eu estou dizendo é que nós chegamos à igreja só no domingo e nós cumprimos a nossa missão religiosa. Né? Keith Green, no passado, né, falou que do mesmo jeito que para a igreja não torna você um cristão, é a mesma coisa você ir no McDonald's não torna você um hambúrguer. Isso pode parecer uma coisa bobeira, mas nos anos 70, tipo assim, cara... E quem conhece um pouquinho de Keith Green sabe do que eu estou falando. Tipo assim, se você não conhece, vale a pena conhecer. É um dos caras que teve uma grande influência, não só musical, mas também de vida honesta. E ele falava isso, porque ele falava assim, não vale a pena só ir para a igreja simplesmente por ir. Existem outros elementos que nos torna essa comunidade de Jesus, que nos torna esse povo diferente. Então, nós estamos olhando para a igreja, para a comunidade de Jesus, como um pessoal lá fora, que está desconectado, eles vêm, então encontram o Senhor. Eles não param por aí, porque não dá para ter uma vida cristã completa só com isso. Embora o Senhor seja o suficiente, com certeza. Mas a suficiência de Deus em nós e na sua igreja envolve o seu povo. Então, pense duas vezes quando alguém, seja quem for, falar para você, talvez porque você está com alguns desafios dentro da igreja, e falar que a melhor coisa para você é sair dela. Tome cuidado. Porque é nesse lugar aqui, gente, que nós nos tornamos os melhores seres humanos que nós podemos. Você concordando ou não. É nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção, a palavra fala. No lugar de comunhão. É nesse lugar que o ferro afia ferro. Sabe o que isso quer dizer, gente? Se tirar Jesus Cristo daqui desse lugar, gente, eu duvido que essa igreja existia por 17 anos. Duvido. Porque a gente não ia querer estar de rolê com um monte de gente. Não é verdade? Ou estou mentindo? Tem gente que a gente jamais levaria para nossa casa. Mas existe algo incrível no Senhor. Que nós olhamos para todo mundo com o seu passado diferente, com a sua nacionalidade diferente, com os seus costumes diferentes, e nós podemos chamar de irmãos e irmãs. E nós podemos perdoar os pecados dos nossos irmãos. Eles podem perdoar os nossos pecados. E nós podemos seguir como família, mostrando que nesse lugar existe perdão.
que a vida do ser humano não é descartável, que a vida do ser humano não é algo que a gente, quando a gente não quer, a gente já simplesmente não faz mais parte da nossa vida. Não, é até o fim. E se a gente não tiver a fim de lidar com isso, vai ser difícil, porque lá no céu vai ter todo o povo lá que talvez você achava que ia e não foi, e um monte de gente que você achava que não ia e foi. Não é verdade? Então aqui, quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu, está falando, é uma sombra, é um vislumbre do como é no céu. Meu pastor costumava dizer, no céu é glória, na terra é brabo. Lidar com uma igreja, gente, com pastores de uma igreja, mesmo pequena e bonitinha, e de pessoas incríveis como essa, é uma montanha-russa de emoções semanalmente. Por quê? Porque existem pessoas como eu e você. E isso torna algo belo e incrível. E aí então, é como se fosse... A gente está usando o termo de uma engrenagem, que é algo circular, que roda, porque você vai ver, as pessoas estão conectando com Deus, elas precisam ouvir do Evangelho, elas precisam ouvir da proclamação do Evangelho. Depois elas conectam umas com as outras ou com as pessoas, e aí conectando pessoas com Jesus é quase que a mesma coisa que a primeira parte, só que ela tem uma coisa diferente. O primeiro cedo, conectando com Deus, ele envolve um senso de identidade. Nós nos descobrimos que nós estávamos perdidos, agora nós estamos achados. Que nós estávamos rejeitados, agora nós somos amados. E aí, como segunda parte do relacionamento com os outros, é um senso de pertencimento. Nós pertencemos a uma família. E uma coisa incrível é pertencer, gente. Muita gente tem a sua vida num lugar muito ruim por não pertencer. É uma coisa terrível, gente. Quando você precisa se esforçar para pertencer. E quando você de fato já pertence. Quando de fato a porta já está aberta. E aí você vai procurar outros amores. E esses outros amores, eles não trazem essa coisa de pertencimento. E aí então, esse terceiro conectar as pessoas com Jesus, então nos mostra outra coisa, propósito. Então isso nos leva a essa filosofia de ministério. Isso nos leva a essa realidade, o qual, se nós entendermos, a gente vai entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Todos nós, como seres humanos, nós ansiamos por identidade. Nós ansiamos por pertencimento e nós ansiamos por propósito. Raramente você vai ouvir alguém que não se importa com essas coisas. Raramente você vai ouvir alguém dizendo que, tipo assim, cara, essa coisa do deixa a vida me levar é só o Zeca Pagodinho. Mesmo com toda a loucura da vida dele tem propósito. Cara, ele é o rei do pagode e do samba. E se você for em Xerém lá, tá lá a casa dele, lá grandona lá, cara, esse cara revolucionou a música e o jeito de viver a música. Mas esse é outro assunto. Então, Deus nos criou para isso. Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Ele nos criou para o relacionamento com os outros. E nos criou para participar da sua missão. É dessa forma que nós cumprimos aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E esse senso, esse sentido de pertencimento, de identidade e de propósito, nos aponta uma vida centrada em Cristo. Isso nos aponta que nós estamos indo num lugar de bênção, lugar bom. E aí então a gente é lembrado que a igreja não é um edifício ou evento, mas são pessoas. É pessoas. É feito de pessoas como eu e você.
que se relaciona com Deus, que se relaciona umas com as outras e com a missão, com o propósito de ver o reino de Deus expandido, o nome de Jesus Cristo alto e exaltado, o evangelho sendo proclamado a todos os lugares, a partir daqui para as nações. Então, para isso, a gente chega num ponto a gente usa o termo estratégia, mas na verdade é como nós fazemos isso, né? Como funciona essa realidade. Então, gente, de forma simples, à medida que vivemos essa fé juntos, outros também a experimentam. Essa questão do cativante, essa questão do ser diferente, essa questão de não fazer as coisas que os outros fazem simplesmente por bel prazer. Nós temos valores, nós temos princípios, nós somos um povo que é diferente. Então isso cria um movimento que cresce cada vez mais, conectando mais pessoas com Jesus e umas com as outras. Então se torna essa engrenagem que vai crescendo e aumentando, e quando chega lá no final, ela volta para o começo e nós começamos tudo de novo. Então, de forma prática, como isso funciona de forma prática? Quais são as marcas de um discípulo? O que torna eu e você um discípulo diferente? Qual é o nosso objetivo e alvo com pessoas que seguem o Senhor, desse movimento de seguidores de Jesus Cristo? Então, aquele que antes estava desconectado, agora está conectado com Deus, com a igreja e o seu propósito. Então, gente, antes de nós seguirmos adiante, eu quero pontuar a importância dessa realidade dos 3 Cs como Calvary Curitiba. Se nós estamos faltando com algumas dessas coisas, nós estamos faltando com a questão geral. Houve uma época, uma discussão com a Calvary no Brasil. E a discussão era: será que Deus nos chamou para sermos uma igreja que agrega pessoas chateadas com outras igrejas? E nós então vamos ser esse povo. E aí, como alguém que veio de uma igreja batista, né? Eu falo assim, não, eu acho que existe essa realidade que Deus usa a Calvary, sim, como lugar de cura, como lugar de agregar pessoas que vieram de outras igrejas. E se nós somos honestos, uma boa parte da nossa comunidade é feita de pessoas que vieram de outras igrejas. Está tudo bem. O que não está tudo bem é nós continuarmos dessa forma como se fosse o nosso propósito maior. Não, o nosso propósito maior é conectar os desconectados a uma vida centrada em Cristo. Então nós vamos ter um equilíbrio, nós vamos ter esse lugar de cura, de aceitação. Meu pastor costumava dizer que o pessoal de outras igrejas que vieram chateados ou feridos, coisa do tipo, existe um lugar para eles. O lugar é Efésios 1, de estar sentado com Cristo. Então, sentar por um tempo, se você está vindo de outra igreja, sentar por um tempo faz muito bem para o reino de Deus. Seu coraçãozinho vai ser tocado, os irmãos vão ministrar, os irmãos vão ministrar a sua vida, você vai desfrutar de uma coisa que ninguém quer arrancar teu couro ou sugar seu sangue. E isso é muito precioso, tá, gente? Então, para você, talvez, que faz parte da Calvary Curitiba e não faz parte de um grupo de conexão, eu exorto você, no nome de Jesus, que você procure um lugar de poder se conectar uns com os outros. Se conectar com o povo de Deus. Ser abençoado. Abençoar pessoas. E não é uma coisa forçada, não é uma coisa que tem que ir, se não for, ó, vai ser riscado o lado, não vai poder fazer tal coisa. Não, não é isso, gente. Estão falando da beleza, dos benefícios, da coisa que é poder. E, gente, eu estou ansioso para ouvir de forma
visual e gravado os testemunhos de coisas que a gente ouviu nesses últimos anos, gente. De como o grupo de conexão foi importante para a vida de tantas pessoas, gente. Para poder permanecer não somente na fé, mas para permanecer na vida. Então, vamos lá, indo para a parte final. Quando nós falamos então dessa primeira parte da questão do conectar, né, de vir dessa questão do estar desconectado e conectar. Essa primeira, então, a gente está falando de identidade, da vida centrada em Jesus, um relacionamento crescente com Jesus. Então, a primeira coisa, algumas perguntas que nós devemos fazer. Cara, fui batizado como expressão da minha fé em Jesus? Então, se você está aqui na Calva já por muito tempo e você não foi batizado ainda, é uma pergunta a ser feita. Por que não? Que tipo de coisa precisa acontecer para que você possa ser batizado? Como eu estou me tornando mais parecido com Jesus? Como está crescendo a minha adoração e devoção a Cristo? Então, essa coisa inicial, gente. E eu volto a dizer que existe uma coisa que o novo convertido traz para a igreja, que é uma coisa radical. Todas as coisas que nós temos temores de falar e de querer fazer, o novo convertido vai e fala. Ele vai te desafiar a orar mais, ele vai te desafiar a ir para o grupo, mesmo quando você não quer ir. Ele vai te desafiar a orar por pessoas quando você não quer. Ele vai te desafiar porque ele vai falar que está lendo a Bíblia toda, todo dia, de manhã, à tarde, à noite, mesmo trabalhando. E aí você fica assim, caramba, vai devagar aí, mano. Ou tipo assim, como é que tá a galera? Aí todo mundo... E a pessoa, eu acabo domingo, cara, já tô pensando terça-feira vai ter meu grupo, ou quinta-feira, que não sei, aí, tipo assim. Cara, isso aí não é, isso aí deveria ser o normal. Então existe essa coisa incrível, gente, dessa vida centrada em Jesus. Esse início da fé é uma coisa incrível e poderosa. Então, essa questão do pertencimento, caminhando juntos enquanto seguimos. Para quem posso ligar no meu melhor e pior dia? Se você é da Calvary Curitiba e a resposta para essa pergunta é que você não tem ninguém, eu desafio você a procurar alguém. Porque tem. Como está a realidade do grupo de conexão? De que forma está impactando a comunidade, ou outras pessoas, ou a minha vida? Quem está investindo em mim agora mais do que nunca? Essa pergunta não vai sair do nosso vocabulário. Porque a questão do discipulado, do cuidado mútuo, é algo que a gente vai fazer virar carne e pele. Quem está investindo em mim? Tem alguém que está orando por mim? Tem alguém que está me ensinando sobre a Bíblia? Tem alguém que está me ensinando doutrina? Porque de outra forma a gente vai ter, e essa é uma das coisas que a gente quer ver mudança para ontem. São pessoas que estão na igreja faz um tempo e elas têm um conhecimento e uma fé que deveriam estar muito lá na frente devido à falta de doutrina, de discipulado e de conhecimento bíblico e vida cristã. Então a gente deseja que todo crente da Calvary Curitiba, de alguma forma, possa ser incentivado, encorajado e ensinado para que se torne cada vez mais parecido com Jesus. Amém? E aí a nossa última parte, com propósito. Essa daqui tende a pegar mais com a galera mais velha de igreja. A galera mais velha de igreja, ela tem vergonha de pregar o evangelho. Ela já não está mais tão assim... Estou generalizando, mas assim, posso generalizar um número bem grande, vamos assim dizer, tá? Talvez alguns de vocês não são assim. Com quem eu estou compartilhando de Jesus? E sabe uma das coisas que eu fico muito ligado nos dons das pessoas. E uma das coisas que eu vejo que está faltando na nossa igreja, e talvez em outros lugares, são evangelistas. Tem pessoas que são incríveis, são evangelistas natos. É natural para eles. Eles
Cara, eles são incríveis. Qualquer motorista do Uber que puxa um assunto, o cara já tem alguma coisa para falar. E alguém vai reclamar de política, ele já vai lá e prega o evangelho. E eu não estou falando que todos nós temos que ser assim, tá, gente? Porque cara, eu não sou assim. Então eu não vou cobrar uma coisa que eu não sou, tipo assim. Mas todos nós, como pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo, precisam, de alguma forma, fazer diferença na vida das pessoas. Seja como for, gente. Nós temos o estudo do Bless, que é Compartilhando Jesus. Se você não ouviu ainda essa série, é muito legal. Te desafia a viver essa realidade da proclamação do Evangelho através de atos de bondade. De comer junto, de sair junto, de orar junto, de servir pessoas. Então, com quem eu estou compartilhando Jesus? Em quem estou investindo? Cara, quem que eu estou encorajando? Quem que eu estou fazendo para fazer com que pessoas se tornem semelhantes a Jesus? Possam crescer no Senhor. E como eu estou me unindo a Deus em sua obra? A obra é a missão que Deus tem colocado diante da sua igreja. E tudo que nós temos colocado como igreja, gente, para vocês, nós estamos pensando não no nosso umbigo. Nós estamos pensando na missão de Jesus. Nós estamos pensando como nós podemos ver mais pessoas conhecendo a Cristo. E Deus, então, em sua infinita e soberana vontade, vai nos esticar para que a gente possa cumprir o seu propósito. Porque é para este lugar que Deus está nos chamando. Está chamando eu, está chamando você. E eu queria que a gente fosse despertado diante dessas perguntas e pudéssemos ser honestos. E se nós tivermos a resposta e o porquê para alguma dessas coisas, que a gente possa ser honesto com o Senhor nesse momento. Porque o Senhor, Ele é muito paciente conosco, Ele nos ama. E essa é uma das coisas incríveis dEle. Mas eu temo que a gente, não dando ouvido para essas coisas, é como se a gente vivesse uma vida de um evangelho que não condiz com o de Cristo. Então eu queria encorajar todos vocês. Cara, diante do que nós estamos propondo como igreja, de estarmos avançando nesse lugar, nessas expressões e manifestações do corpo de Cristo, que você se esforce, que você dê o seu melhor, que você se engaje, que você dê um passo a mais. Ah, mas minha casa é muito pequena, tem tantos outros lugares. Ah, mas eu não sei cozinhar. Cara, come biscoito ou toma água, mas dá um passo. Ah, mas eu nunca chamei ninguém. Agora é uma boa hora. Ah, mas eu nunca falei para ninguém, eu nunca abri meu coração. Talvez agora é a hora. Ah, mas eu tenho um pecado dentro de mim, eu não tenho coragem de falar. Cara, ore e peça para Deus te dar uma pessoa. E eu tenho certeza que Ele é fiel para colocar uma pessoa. E quando você vai ver, você vai dar o seu coração para alguém que é do Senhor e que vai guardar como algo precioso. Amém? Vamos abaixar a cabeça por um instante, vamos orar?